Sejam muito bem-vindos, amados, aqui à aula 3 sobre a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Essa aula 3 nós vamos estudar o título Proteção Nacional e Proteção Internacional do Patrimônio Cultural e Natural. Então, quando ele fala dessa proteção natural, ou melhor, dessa proteção nacional e dessa proteção internacional, na verdade, são artigos que vão falar da relação entre o Estado-parte e a sua soberania. Por exemplo, nós, Brasil, nós somos soberanos, temos que ter uma proteção nacional, mas ao mesmo tempo somos Estado-parte nessa convenção. Traduzindo, assinamos a convenção, fazemos parte da convenção, então concordamos com os termos internacionais. Então isso significa que nós temos que ter essa relação com o aspecto internacional desta proteção, tá? É bastante tranquilo esses artigos, então vamos direto a eles. Olha o que ele diz. No artigo 4º ele vai dizer assim: cada Estado-parte, na presença de convenção, deverá reconhecer que a obrigação de assegurar a identificação, proteção e conservação, valorização, transmissão e gerações futuras do patrimônio cultural, preste atenção, situado no seu território, constitui uma obrigação primordial, ou seja, o Estado-parte ele tem que reconhecer que é uma obrigação primordial proteger, conservar, valorizar o patrimônio cultural e o patrimônio natural. Não esqueça que essa convenção ela trata tanto sobre patrimônio cultural quanto patrimônio natural. Então, quando o Brasil foi lá e ratificou essa convenção, o Brasil disse: olha, eu vou reconhecer, é minha função reconhecer que o meu patrimônio cultural e o meu patrimônio natural, né, ele precisa ser protegido, ele precisa ser valorizado. Mas aqui que tem um detalhe sobre esse artigo. A partir deste reconhecimento, existe duas formas disso ser feito. Duas formas do Estado-parte proteger e valorizar o seu patrimônio histórico e artístico nacional. A primeira forma é mediante um esforço próprio, perfeito? Com recursos financeiros do próprio Estado. No caso, nós, no Brasil, o próprio Brasil. Então, os tributos, parte dos nossos tributos, serão utilizados para proteção do nosso patrimônio cultural e do nosso patrimônio natural. Então, por esforço próprio, perfeito? É uma possibilidade. Mas não é a única possibilidade. Afinal, nós estamos falando de uma proteção que é internacional, né? Se é uma proteção internacional, isso significa que se o Estado-parte necessitar, se o Estado-parte precisar, né, ele terá uma assistência e uma cooperação internacional. Tá? Essa assistência e cooperação internacional significa o seguinte, que os outros Estados-partes irão, mediante essa regra internacional, mediante os tópicos que estão aqui nessa convenção e outras convenções, né, e outras regras internacionais, a ajudar aquele Estado-parte que não tem condições de manter o seu patrimônio a proteger o seu patrimônio. Pelo motivo muito simples, porque aquele patrimônio que está naquele Estado-parte, em tese, conforme essa convenção, não é daquele Estado-parte. Aquele patrimônio ele é universal, ou melhor, é do Estado-parte sim, mas também é de todos os seres humanos do planeta. Então, isso significa que a cooperação internacional pode acontecer sem maiores problemas, tá? Óbvio que existem regras para essa cooperação internacional, que aqui a convenção não vai nos tratar, mas é importante a gente saber que pode sim ter aspectos de cooperação internacional nesse primeiro momento. Beleza? Então, o Estado-parte deve reconhecer o seu patrimônio, deve constituir uma obrigação de proteger de forma primordial por esforço próprio ou por assistência e cooperação internacional. No artigo 5º, né, ele me dá algumas condições que os Estados-partes têm que cumprir a partir do momento que eles assinam essa convenção. Assinou essa convenção, então existem algumas condições que o país, que o Estado-parte, né, precisa cumprir. Bastante simples, tá? A linha A ele vai falar de uma política geral
de uma política geral, e aqui que tem um aspecto importante. Uma política geral que quer transformar o patrimônio cultural e natural, olha bem, na vida coletiva das pessoas, né? É a relação da sociedade com este patrimônio, né? É criar uma política para que as pessoas possam, que aqueles nacionais daquele estado-parte, no caso aqui o Brasil, possa utilizar desse patrimônio cultural ou desse patrimônio natural, desse patrimônio cultural e desse patrimônio natural. Isso nós chamamos de políticas gerais. Políticas gerais, Kennedy, mas política geral, por exemplo, posso citar o Plano Nacional de Cultura, é uma política geral, tá? No caso de meio ambiente, em relação a patrimônio natural, né? Algumas políticas em relação à proteção ambiental, perfeito? Também é política geral. Política geral significa várias possibilidades voltadas para a função soberana do Estado. Então eles criam políticas gerais para conseguir tal demanda. E dentre essas políticas gerais, aqui há uma recomendação, uma condição, ou melhor, uma condição para quem assinou, que é criar essas políticas para fazer com que a sociedade, que a vida coletiva esteja inserida, ou melhor, para que o patrimônio cultural e o patrimônio natural estejam inseridas na vida coletiva da humanidade, na vida coletiva daquela comunidade aonde aquele patrimônio se encontra. Perfeito? Ainda uma outra condição, instituir no seu território, né, o serviço, um ou mais serviços de proteção e conservação e valorização. O Brasil cumpre, né? Nós temos o IFAM, nós temos instituições estaduais, municipais, né, que irão aí proteger esse patrimônio cultural e natural, bem tranquilo. Só está dizendo, ó, se você não tem, você tem que instituir. Se você tem já um serviço para tal fim, você precisa valorizar esse serviço, você precisa melhorar esse serviço. É isso que ele está falando na linha B. Tá? A linha C é bastante óbvia. Se eu tenho um patrimônio, né, eu preciso fazer estudos e pesquisas nesse patrimônio, perfeito? Então ele está dizendo exatamente isso, que os Estados-partes precisam aperfeiçoar os métodos de estudos e pesquisas nos patrimônio cultural ou natural a que ele tem. A linha D, também bastante operacional, e é um dos princípios básicos dos direitos humanos, né, que toda e qualquer questão possa ser reorganizada por um poder, né, um poder que não tenha vínculo com o poder executivo, que seja um poder autônomo, né, que as suas decisões sejam autônomas e sejam decisões aonde que irão fazer o balanceamento de todas as causas em relação àquele pedido ou aqueles possíveis danos causados ou os não danos causados. Então eu estou falando do Poder Judiciário. O que ele está dizendo aqui é exatamente isso, que o Estado parte, logo no primeiro momento, ele diz, ó, para proteger tais bens, os Estados partes irão tomar todas as medidas jurídicas necessárias. Medidas jurídicas necessárias é levar tais ações ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele segue o princípio da inércia, né? Então, só irá agir se for provocado. Então, quando ele fala tomar medidas jurídicas, é levar ao Poder Judiciário aquelas ações que sejam importantes para proteger este patrimônio, né? Esse patrimônio cultural, esse patrimônio natural. Bastante tranquilo. Mas, além das medidas jurídicas, também medidas científicas, técnicas, administrativas e, porque sem essa não dá para fazer nenhuma outra, financeiras. Perfeito? Científicas, técnicas, administrativas e financeiras, para melhor proteger o patrimônio e até mesmo fazer o restauro deste patrimônio. Tá? Restaurar esse patrimônio. Então, tomar medidas adequadas, tanto jurídicas, científicas, técnicas, financeiras, né? Para que esse patrimônio seja protegido. Ainda favorecer a criação e a última, né? A última condição que o Brasil assinou, né? Ele vai dizer, olha, eu vou favorecer a criação
e o desenvolvimento de centros nacionais, essa aqui é a palavra-chave, ó, de formação nos domínios da proteção, conservação e valorização do patrimônio e encorajar pesquisas científicas nesse domínio. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, nós temos que criar ferramentas, centros nacionais ou centros regionais que irão oferecer formação e fazer pesquisas em áreas específicas do patrimônio cultural e natural. Por exemplo, eu posso ter um sistema de formação e pesquisa para trabalhar questões de cultura popular, né? Eu posso ter uma outra formação específica e pesquisa para trabalhar belas artes e assim sucessivamente, tá? Então este patrimônio cultural e esse patrimônio natural, né, ele precisa ter uma formação contínua em relação às pessoas que estão atuando junto ao Estado para melhor preservar, para melhor valorizar aquele patrimônio que está sendo protegido. Este foi o artigo 5º, né? Ele é um artigo bastante tranquilo, ele é bem pontual, mas bastante tranquilo. O artigo 6 tem um tópico que me preocupa bastante, que é o terceiro, mas daqui a pouco eu chego nele, vamos ver o primeiro aqui no primeiro momento. Ele fala assim, ó, com pleno respeito pela soberania. É interessante. Quando ele fala com respeito à soberania, eu já me preocupo com o que vem logo em seguida. Mas beleza, ele fala, ó, com pleno respeito à soberania dos estados, no território dos quais está situado o patrimônio cultural natural, e sem prejuízo, essa parte é boa, ó, sem prejuízo dos direitos reais previstos na legislação nacional. Então está respeitando a soberania sim, porque é sem prejuízo dos direitos previstos na legislação nacional. Sobre o referido patrimônio, os estados parte na presente convenção, sublinha essa parte, ó, olha bem, reconhecem. Assinou a convenção? Reconheceu. Simples assim. Assinou a convenção? Reconhece que o seu patrimônio ele constitui parte de um patrimônio universal. Ele é um patrimônio universal. Assinou a convenção? Você está dizendo que os patrimônios do seu país, respeitando a sua soberania, respeitando os direitos previstos na legislação do seu país, mas mesmo você respeitando essa soberania e o direito da legislação nacional do seu país, você reconhece que esse patrimônio ele é universal. Você reconhece que esse patrimônio é universal, do qual merece a proteção da comunidade internacional. Perfeito? Do qual merece a proteção da comunidade internacional. Da comunidade internacional. Vai respeitar a soberania, vai respeitar as leis, a legislação nacional, ok, mas quando você reconhece que é um patrimônio universal, você está dando à comunidade internacional poder de interferência. Poder de interferência não necessariamente de forma direta, afinal está respeitando a soberania, mas de forma indireta, com outras medidas possíveis, né, para fazer com que o país que assinou cumpra as regras aqui estabelecidas. Perfeito? Então é uma forma de fazer com que as ações de cada país cumpra-se aquilo que foi estabelecido internacionalmente entre as partes, entre os países membros, né? Entre os países que são partes desta respectiva convenção. Então, ó, preste atenção, para fins de prova é simples. Respeita a soberania, respeita a legislação nacional, mas reconhece que o patrimônio é universal e dá, né, à comunidade internacional algum direito sobre a proteção, tá? A proteção, né, com a ação de cooperação, ou seja, o país que tem aquele patrimônio, no caso o Brasil, tem que cooperar com essa comunidade internacional e essa comunidade internacional tem que cooperar com o Brasil na preservação desse patrimônio universal. Bastante tranquilo, né? Bastante tranquilo. O 2, bem tranquilo, não tem muita coisa, é só tá falando assim, ó, cada estado parte, quando assinou a convenção, se compromete, né, a contribuir para a identificação, proteção e conservação e valorização do patrimônio localizado no seu respectivo país. Bastante tranquilo, né? Assinou, você está se comprometendo a identificar, a proteger, conservar e valorizar. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Aí eu chego no tópico 3 desse artigo, que é um tópico bem interessante, porque ele fala assim,
cada um dos estados parte na presente convenção, preste atenção, eu deixei em caixa alto, negrito, sublinhei para você entender o que ele está dizendo, ó. Cada estado parte. Brasil. O Brasil é um estado parte. Então, o Brasil e os outros estados parte da convenção compromete-se a não tomar deliberadamente, ou seja, querendo fazer, né, por vontade, medida suscetível de danificar, direto ou indiretamente, o patrimônio localizado no território de outro estado parte na presente convenção. Então, simples assim. Simples assim. Aqui está dizendo o seguinte, que o Brasil se compromete a não criar medidas que pode prejudicar, danificar, direto ou indiretamente, um patrimônio cultural ou natural em outro território. Em território de outro estado parte, de um outro país. Só isso você tem que levar para a prova, que o estado parte se compromete, mas isso aqui é muito perigoso, né? Isso aqui é extremamente perigoso. Por quê? Porque isso sim, esse tópico sim, ao meu ver, e aí eu vou ser bem opinativo, nesse caso vou dar uma opinião específica, né? Aqui sim você, de certa forma, prejudica a soberania do seu respectivo país. Simples assim, perfeito? Um exemplo claro. Existe lá um rio no Brasil que pode ser utilizado para criar uma força hidráulica e dessa força hidráulica gerar energia, né, mediante hidroelétrica. Ok, né? O Brasil tem prerrogativa para fazê-lo. Mas, se por acaso tal ato prejudicar um patrimônio, neste caso natural, de um outro país que seria banhado por esse rio depois de ter passado pelo Brasil, né? Neste caso o Brasil não poderá tomar essa medida. Por quê? Porque estaria interferindo direto ou indiretamente naquele território desse outro estado parte. Simples assim. Kennedy, então, se é a favor do Brasil fazer sem levar em consideração o que pode acontecer no outro país? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, neste caso, são acordos bilaterais. Os dois países têm que sentar e conversar e ver o que é bom para os dois. Perfeito? Mas aqui está claramente deixando o Brasil ou qualquer país não pode tomar nenhum tipo de medida que venha danificar direto ou indiretamente o patrimônio cultural ou natural do território de outro estado parte ali pertinente. Vamos supor que o Brasil entre em guerra contra um país que também assinou a convenção. Então os dois países têm que proteger o patrimônio cultural do outro. É interessante, vai proteger o patrimônio cultural do outro, a vida das pessoas que estão nesse país não serão protegidas, mas o patrimônio cultural um do outro será protegido, né? Não pode bombardear um local onde você tenha um patrimônio cultural ou um patrimônio natural. Perfeito? Tranquilo? Então, isso aqui retira, né, de certa forma, a relação bilateral entre os países. Essa é a minha maior crítica em relação a esse tópico terceiro do artigo 6º, né? Tira a relação bilateral, por quê? Porque aqui está claro, aqui não é de forma bilateral, aqui é um acordo internacional entre todos os estados partes, tá? Então, aqui é multilateral este acordo, não é só bilateral. E isso, né, ao meu ver, sim, retira, de certa forma, a soberania, pelo menos parte dessa soberania do nosso país. Beleza. Agora, para fins de prova, você tem que lembrar que o Estado parte na presente convenção compromete-se, olha bem, a não tomar deliberadamente qualquer medida suscetível para danificar direto ou indiretamente um patrimônio cultural, natural, no território de outro estado parte na presente convenção. Beleza? Este é o artigo 6º. E aí nós vamos ao artigo 7º e último desta aula, que é bastante simples. Olha o que ele diz. Para fins da presente convenção, deverá entender-se por proteção internacional. Aqui ele me dá a definição de proteção internacional. Essa definição tem muita chance de cair na sua prova, tá? Para fins da presente convenção, deverá entender-se por proteção internacional
um sistema, ou seja, um sistema, neste caso, é uma relação entre todos os países, os organismos internacionais, né? Aonde que vão trabalhar, e essa é a palavra-chave, ó, com cooperação de assistência internacional. Então, proteção internacional é um sistema de cooperação de assistência internacional, que vise, outra palavra-chave aqui, auxiliar. É apenas auxiliar os estados partes, né, que fazem parte dessa convenção. Simples assim. Perfeito? Então, quando nós falamos em proteção internacional, é um sistema de cooperação de assistência internacional que pretende auxiliar os estados partes. É só auxiliar os estados partes. É um sistema de cooperação para auxiliar os estados partes. Beleza, Cleusa? Então, vamos nos dar as mãos, porque nós vamos para mais um momento de fé. Vamos fazer alguns exercícios referentes a este assunto. Questão número 1, diz assim: cada um dos estados-parte na presente convenção, respeitando a sua soberania, deverá reconhecer que a obrigação de assegurar a identificação, proteção, conservação, valorização e transmissão às gerações futuras do patrimônio cultural e natural e situado no seu território constitui obrigação exclusivamente nacional. Amados, conforme a convenção, em nenhum momento ele fala que essa obrigação é exclusivamente nacional. Não. Na verdade, ele vai dizer, olha, assinou, então o país diz que ele precisa, né, ele tem que fazer um trabalho de proteção, conservação, colocar recursos próprios, né, quando ele tem essas condições. Mas quando ele não tem essas condições, ele também pode pedir auxílio, né, da internacional. Ele pode pedir auxílio para aqueles outros estados-partes que assinaram essa convenção, tá? Então não constitui exclusivamente uma demanda nacional, ainda mais porque você já viu comigo que este patrimônio, quando nós assinamos a convenção, nós estamos dizendo que esse patrimônio é nacional, mas além de nacional, ele é universal. Então, abre o espaço para, mediante auxílio, essa é a palavra-chave, mediante auxílio internacional, né, possa também proteger o patrimônio em nosso país ou qualquer outro estado-parte que assinou ela. Perfeito? Tranquilo? Então, essa obrigação exclusivamente nacional, né, faz o item ficar errado, porque é nacional sim, mas também pode ter ali um auxílio internacional para tal fim. Questão 1, errada. Vamos à questão de número 2. Com o fim de assegurar uma proteção e conservação tão eficazes e uma valorização tão ativa quanto possível do patrimônio cultural e natural situado no seu território e nas condições apropriadas a cada país, os estados-parte na presente convenção esforçar-se-ão, na medida do possível, por adotar uma política geral que vise determinar uma função ao patrimônio cultural e natural na vida coletiva e integrar a proteção do referido patrimônio nos programas de planificação geral, bem como favorecer a criação ou desenvolvimento de centros nacionais ou regionais de formação nos domínios da proteção, conservação e valorização do patrimônio cultural e natural e encorajar pesquisa científica neste domínio. O item está grande, professor. O item está grande. E além de grande, ele está certo, igual boca de bode. O item está certíssimo, sem tirar nem pôr, né? Exatamente do jeito que está lá, tá? Aqui está falando, né, sobre as medidas, né, que cada estado-parte precisa fazer a partir do momento que assina, né, essa convenção. E aí ela falou aqui da vida coletiva, né, fazer o patrimônio fazer parte da vida coletiva das pessoas, ok, tá lá sim. E ele ainda vai falar da criação de centros nacional e regional de formação para proteção, né, de formação aí para proteção em diversos domínios aí para essa proteção do patrimônio natural e do patrimônio cultural. O item 2 está certíssimo. Vamos ao item número 3.
com pleno respeito pela soberania dos estados no território, dos quais está situado o patrimônio cultural e natural, referido e com prejuízo dos direitos previstos na legislação nacional sobre o referido patrimônio, os estados parte na presente convenção reconhece que o referido patrimônio constitui um patrimônio universal para proteção, do qual a comunidade internacional, no seu todo, tem o dever de cooperar. O item está? Amados, o item está? Isso, o item está errado. Por que errado? Olha bem. Com pleno respeito pela soberania dos estados, até aí ok. Dos quais estão situado o patrimônio cultural e natural, ok. Referido e com prejuízo dos direitos previstos na legislação nacional? É óbvio que não. É sem prejuízo dos direitos previstos na legislação nacional. É o que está lá. É sem prejuízo dos direitos previstos na legislação nacional. E não com. Tá? E não com. É sem prejuízo. É sem prejuízo dos direitos previstos na legislação nacional. Fazendo assim, o item 3 está errado, porque trocou o sem pelo com, falseando a questão tranquilamente. O item 3 errado. Vamos ao item de número 4. Olha o que ele diz. Cada um dos estados parte na presente convenção compromete-se a não tomar deliberadamente qualquer medida suscetível de danificar direta ou indiretamente o patrimônio cultural e natural situado no território de outros estados, parte na presente convenção. O item 4 está? O item 4 está? Correto, amados. O item 4 está correto, né? Cada um dos estados parte na presente compromete a não tomar, olha bem, compromete a não tomar deliberadamente qualquer medida suscetível, esse P aí tira, é suscetível de danificar direta ou indiretamente patrimônio cultural e natural situado em território de outro estado parte na presente convenção. O item 4 está certíssimo, está escrito lá exatamente assim. E o item 5 fala assim: entende-se por proteção internacional do patrimônio mundial, cultural e natural, a criação de um sistema de cooperação de assistência internacional que vise substituir os Estados-partes na Convenção nos esforços que depende para preservar e identificar o referido patrimônio. E claramente o item está errado. Por quê? Porque essa ideia de proteção internacional visa auxiliar os Estados-partes. E o item está falando em substituir os Estados-partes. Não substitui Estado-parte nenhum, mas sim auxilia os Estados-partes da Convenção na sua forma de proteção, conservação do patrimônio natural e patrimônio cultural do respectivo Estado-parte, no caso nosso, o Brasil. O item, então, está errado, o item número 5. Crianças minhas, fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais. Valeu e até lá. Tchau, tchau.